prezados, saudações. Voltamos para mais um episódio aqui do nosso curso de Finanças Pessoais. Então, vamos falar nesse capítulo aqui sobre a parte de aplicações financeiras. Então, vamos rememorar a questão de instituições financeiras e intermediação financeira, os fundamentos da aplicação de recursos, aspecto de rentabilidade das aplicações e as alternativas de aplicações financeiras, o CDB, LCA, LCI, Tesouro Direto, ações, fundos imobiliários e outros. Então, iniciando aqui, ainda vamos falar num segundo momento, provavelmente essa aula vai ser dividida em parte A e B. Falaremos sobre ações, sobre a análise fundamentalista, análise gráfica, empreender diretamente, fundos imobiliários também. Ok? Então vamos ao conteúdo. Instituições financeiras e a intermediação financeira. Já abordamos na parte anterior do curso aqui a questão do investimento produtivo, de como as instituições geram rentabilidade, como o banco consegue pegar o seu dinheiro, uma pessoa física ou de alguém que está fazendo uma aplicação aqui, pode ser um CNPJ também, um cadastro de pessoa jurídica, né? Quem está aplicando no sistema financeiro por intermédio de um banco ou uma corretora de valores, vamos ver isso à frente também, ele recebe uma promessa de ser remunerado, taxa de mercado, em média, próximo a 1% ao mês, e esse dinheiro o banco empresta para alguém que vai pagar uma taxa de juro maior, por exemplo, 2%, 3% ao mês ou mais. E, geralmente, quem vai conseguir pagar isso é alguém que produz uma taxa maior ou que vai consumir também e está disposto a pagar com a renda futura e vai remunerar o banco, que por sua vez vai remunerar as pessoas. Como o banco está recebendo uma remuneração maior do que ele está pagando, então o sistema financeiro funciona assim e ele possibilita a alocação desses recursos financeiros que as pessoas que não estariam usando para aquelas que vão utilizar esse recurso financeiro. Mas existe uma questão: você vai fazer uma aplicação financeira, onde estará o seu dinheiro? Isso é importante. Por quê? Porque dependendo do risco que corre essa aplicação e do retorno que o banco vai te dar, essas aplicações podem ser mais atrativas ou menos atrativas, não de forma absoluta, mas de forma a depender do seu perfil. Se você tem perfil ou da sua carteira de investimentos, talvez seja interessante você ter uma aplicação financeira mais conservadora em uma parte dos seus investimentos, e na sua carteira de investimentos você ter investimentos também mais agressivos, que têm um pouco mais de risco, mas também que possuem uma remuneração melhor. E é sobre essas alternativas que nós vamos falar. Os fundamentos da aplicação de recursos e a rentabilidade desses recursos. Então, vamos lembrar que os fatores de produção são remunerados. O fator de produção trabalho, ele é remunerado pelo salário. Se você trabalha, você recebe salário. O fator capital, o dinheiro em si, se você aplica o seu dinheiro, você vai receber juros por esse dinheiro. Se você tem uma capacidade empreendedora, está disposto a assumir risco, vai assumir um risco, vai imobilizar o seu capital ou até um capital emprestado, alavancado, você vai trabalhar para obter lucro como remuneração da atividade empresarial. Se você tem um imóvel e está disposto a abrir mão do uso desse imóvel, vai ceder o uso desse imóvel, você vai receber aluguel. E quanto à capacidade intelectual, você vai empregar a sua capacidade intelectual para escrever um livro, um filme, ali peças que tenham tecnologia, que tenham algo relacionado à sua imagem, capital intelectual, você vai receber royalties, ok? Então, sobre as aplicações financeiras. Quando você faz uma aplicação financeira, você está emprestando dinheiro para quem? Por intermédio das instituições financeiras, do banco ou de uma corretora de valores. Então, se você está aplicando em poupança, você está aplicando como cliente do banco. No banco, o banco está intermediando para outro cliente do banco. E essa aplicação tem algumas características de segurança e que incluem
como resultado, o que gera como resultado uma rentabilidade mais comedida, que é mais baixa, porém é mais segura e tem o fundo garantidor que garante, né, que você não vai ter perda até determinado valor. Certificado de depósito bancário, você, como cliente do banco, está aplicando por intermédio do banco em outro cliente do banco, né? Não, de forma não especificada, mas é um recurso específico para empréstimo com regras específicas, é relativamente seguro também. O certificado de depósito interbancário, ou CDI, ele é o banco que empresta para outros bancos. Veja bem, os bancos, eles possuem o dinheiro das pessoas, as pessoas têm essas contas, têm os recursos lá, os bancos emprestam esse dinheiro, por vezes, inclusive, dinheiro que deveria estar, dependendo do depósito compulsório no Banco Central, existe uma margem das contas do banco que ele pode emprestar para outras instituições. Quando os bancos emprestam demais, eles recorrem a uma roda de banqueiros, né? Dos bancos onde eles, olha, eu emprestei demais e preciso de dinheiro. E outro banco vai dizer, olha, eu fui mais comedido e estou com dinheiro aqui em cima da mesa. Vamos negociar essa taxa, e essa taxa ela tende a ser uma taxa que não é muito alta, porque aí existe uma taxa de redesconto, que é quando os bancos vão lá no Banco Central e dizem, olha, eu emprestei demais, eu preciso pegar o dinheiro, e é quase como uma penalização. Mas essa penalização é uma taxa de juros que o Banco Central vai oferecer, enfim. Mas você sabe que quando você está aplicando em um CDI, você está emprestando dinheiro para dar liquidez aos bancos, ok? Então isso é relativamente seguro também. Não existe uma grande variação de retorno, nem um grande risco. É também uma aplicação financeira bastante comedida. O Tesouro Direto é algo bem seguro e que tem uma rentabilidade, que é uma rentabilidade razoável, é uma rentabilidade básica de mercado, porque você está emprestando dinheiro para o governo federal. Quando o governo federal tem dívidas e ele emite títulos, esses títulos você vai ter lá vencimentos diferentes, com opções diferentes, e o governo federal vai te dizer que ele te entrega uma remuneração X, que pode ser pré-fixada ou pós-fixada, você tem diversas opções de emissão, letras do Tesouro Nacional, enfim, várias opções de você financiar o governo federal, e você vai ter uma rentabilidade por isso, e ela conta com uma liquidez razoável, mas ela tem umas pegadinhas, né? Tipo assim, o resgate do valor de face do título é num período lá de 1 ano, 2, 5, ou longo prazo, né? Mais longo prazo ainda, e você pode resgatar lá no final com aquela rentabilidade, ou pode resgatar no mercado secundário. Você vai vender um título que vai vencer lá na frente, e aí você tem algumas situações em que você pode ganhar mais dinheiro, que o teu título estará mais atrativo, e existem situações onde o título novo que está sendo emitido, ele tem rentabilidade maior do que o seu, e o seu passa a ser desvalorizado. Então você pode ter perda nisso aí. Então exige cuidado e critério na análise para você não perder dinheiro com Tesouro Direto, se você precisar desse dinheiro no meio do caminho, ok? Fundos de aplicação que o banco te oferece, fundo Banco do Brasil não sei o que, esse fundo é uma composição que o banco escolhe, que a instituição financeira escolhe. Esse fundo ele tem 30% de CDB, 20% de CDI, tem 10% de LCI, e aí vai. O banco e aí você tem que analisar, perguntar para o banco a lâmina, dizendo que tem as regras. Quais são as regras desse fundo? Como é que ele aplica esse dinheiro? Quem que está gerenciando isso? Normalmente o fundo vai ter uma taxa de administração também, e aí você está pagando para o banco mais de uma vez. Então, é importante pensar isso. Pode ser que vale a pena? Pode ser que sim. Vai depender de como é a composição de cada fundo. Aí fundo tipo uma estratégia que você tem que avaliar muito bem. Então isso aqui é uma geral, né? É uma visão muito geral para você ter uma ideia de para onde está indo o dinheiro quando você aplica os seus recursos ali, tá? Todos esses itens exigem bastante estudo e eles não são simples de serem compreendidos, tá? Você precisa estudar bastante. Mas continuando essa geral, a letra de crédito imobiliário, ou LCI, o cliente empresta para o banco, aplica o recurso para o banco,
o banco ele vai realizar financiamentos imobiliários. Então, você tem a variação do mercado imobiliário, vai incidir de alguma forma, de acordo com as regras da LCI, no retorno da sua aplicação financeira. LCA, que é a letra de crédito agrícola, você aplica o dinheiro nessa modalidade no banco e o banco vai utilizar esse recurso destinado especificamente para o crédito rural com os riscos e rentabilidade do setor rural, né, do setor agrícola, né? Então, da produção de alimentos e pecuária, enfim. Okay? Fundos imobiliários, o cliente ele vai colocar o dinheiro numa gestora de patrimônio que vai trabalhar com imóveis. Essa gestora e administradora de imóveis, você vai ser um cotista de um imóvel ou conjunto de imóveis ou crédito imobiliário, ou aí nós temos várias questões relacionadas e que nós vamos explicar mais detidamente mais adiante. E ações, você compra, você está colocando dinheiro numa corretora, essa corretora ela coloca o dinheiro na Bovespa, e a Bovespa, Bolsa de Valores, ela vai colocar esse dinheiro, você vai escolher qual ação você quer comprar e nessa intermediação, por meio da Bovespa, você vai ter direito a cotas de uma empresa. Isso pode ser na emissão primária ou você pode ter o mercado de ações que já é secundário, né? Mercado secundário, que é a mesma coisa que você comprar um carro novo, que dá lucro para a fábrica, para a cadeia produtiva, mas também tem o mercado de seminovos, que é importante para manter a liquidez desses ativos no mercado, certo? Isso vale para fundos imobiliários também. Algumas vantagens e desvantagens, ok? A poupança, ela tem como vantagem baixo risco e como desvantagem uma rentabilidade geralmente baixa. O certificado de depósito bancário, ela tem como vantagens a cobertura do fundo garantidor, créditos até 250 mil por CPF e por instituição emissora do título, então você tem uma garantia razoável em CDB. Baixa rentabilidade é a desvantagem também do CDB. É um pouquinho melhor do que a poupança, mas também não é muito elevado. O CDI, Certificado de Depósito Interbancário, você também tem baixo risco e boa relação de risco-retorno, né, como vantagens. Eu diria que CDI e CDB eles são bem próximos, praticamente se equivalem. Então, como desvantagem do CDI, rentabilidade mediana para baixa, então não é um investimento que você vai ficar rico, mas que até porque é importante nós considerarmos a ação da inflação. A inflação ela vai interferir na rentabilidade, na sua rentabilidade líquida, porque o dinheiro ele perde valor ao longo do tempo pelo efeito da inflação. Então, quando você tem uma rentabilidade de 1% ao mês, você tem que pensar que o dinheiro também está perdendo um pouquinho da capacidade de compra dele. Então, esse é um fator a ser bastante avaliado. Ok? Título do Tesouro Direto. Ele tem como vantagem garantia do Tesouro Nacional, porque o governo federal pode imprimir dinheiro, coisa que o governo estadual não pode, mas o título do governo federal, ele tem essa garantia. Olha, em último caso, o governo imprime dinheiro, você jamais vai deixar de receber o dinheiro desse título. Você pode perder o valor pela questão da inflação. Quando o governo federal imprime moeda, ele está desvalorizando a moeda. Por uma teoria quantitativa da moeda. Quem quiser estudar mais sobre isso pode estudar, economia monetária e teoria quantitativa da moeda. E a desvantagem é que a venda no mercado secundário pode gerar perdas significativas dependendo do momento de mercado em que você vai vender, se você não esperar o vencimento do título. Tanto ganhos ou perdas, né? Depende da variação de mercado, de vários fatores da macroeconomia e dos novos títulos que estão emitindo. Mais ou menos como se você compra um carro 0 km. Pode ser que no mercado secundário seu carro, que a fábrica te pague como se a fábrica te pagasse uma rentabilidade se você ficasse com o carro 5 anos, mas você precisa desfazer dele. Então, você pode vender no mercado secundário e o carro novo estar mais barato, significa que você vai perder bastante dinheiro, ou pode ser que o carro novo tenha subido de valor. Nesse caso, você talvez consiga vender pelo mesmo preço que você queria. Tá? Então, existem situações que existe uma variação de mercado que interfere muito nisso quando você tem essa questão de mercado secundário e de carência, como é o caso do Tesouro Direto, ou você tem uma certa liquidez aqui, né? No mercado secundário. Fundos de investimento. O banco ou instituição financeira escolhe aplicações financeiras e você não precisa se preocupar em gerenciar.
E aí você tem que avaliar qual é o perfil do fundo, né? O fundo pode incluir, inclusive, ações de empresas, né? Mas o lado negativo é que, ao mesmo tempo que é positivo, que você não tem que se preocupar, o negativo é que o banco escolhe por você. Você não sabe quais são, né, talvez, os conflitos de interesse que o banco possa ter, né? Então, isso tem que ser olhado também com bastante critério. Você precisa ter mais conhecimento e sempre buscar mais informações quando você vai aplicar o seu recurso financeiro. Letra de crédito imobiliário, ou LCI, tem a vantagem de ser isento de renda, mas tem baixa liquidez para prazo de resgate. Mesma coisa LCA, ele é isento de imposto de renda e tem baixa liquidez, tem prazo de resgate, tem volatilidade do mercado agrícola, assim por diante. As ações. A ação é um pedacinho, é uma cota de uma empresa. Então, o investimento é por meio de corretora de valores. Atualmente é executado por plataformas eletrônicas. Você tem home brokers que você mesmo, por meio da home broker ali, pela plataforma eletrônica da sua corretora de valores, você pode investir comprando cotas de ações diferentes. Tá? Existem duas abordagens para análise de ações. Existe a análise fundamentalista e a análise técnica, ou análise gráfica, ok? O tipo de análise fundamentalista, ela tem como instrumentos os instrumentos contábeis, econômicos e financeiros. A operação da empresa, a base de operação, de funcionamento, o tipo de negócio que a empresa está funcionando, o mercado que a empresa opera, quais são as expectativas futuras, como se você estivesse analisando a própria empresa para adquirir a empresa. Então, existe característica relacionada à posição de ativos e passivos, bem como a capacidade e potencial de gerar lucros, né? Então, essa é a característica da análise fundamentalista. E existe a análise técnica, ou análise gráfica, que é a leitura e interpretação de gráficos relacionados ao valor de face da cota que você está avaliando no mercado secundário. Então, a característica é essa justamente. Envolve a variação do valor de face e envolve a psicologia do mercado. Ok? Então, análise fundamentalista. Basicamente, nós estamos falando sobre lucratividade, estamos falando sobre ativos, estamos falando sobre passivos dessa empresa, sobre o mercado, sobre a demanda presente e futura, porque a demanda implica no faturamento, que é o quanto a empresa vende, e o faturamento com as deduções de impostos, reduzindo os gastos, custos fixos, variáveis, e todas as despesas administrativas e assim por diante, nós teremos o resultado operacional da empresa. E essa é a pergunta: vai existir lucro na operação da empresa? Para a gente saber se vai existir lucro na operação, uma análise da atividade, da operação da empresa, nós utilizamos a DRE, que é a demonstração de resultado do exercício. Essa DRE, essa imagem aqui, foi obtida do meu livro de administração financeira, onde nós montamos, de acordo com as leis e resoluções que estruturam uma DRE, nós montamos essa figura aqui, onde nós temos aqui a entrada de recursos, né? É o faturamento bruto. Como é que é o faturamento bruto? É o preço vezes a quantidade de cada um dos produtos que são vendidos. Então, eu tenho o preço e quantidade do produto 1, tenho o preço e quantidade do produto 2, quantas unidades eu vendi, ou seja, a quantidade, multiplicado pelo preço, e eu vou tendo nesse somatório, nesse total, o faturamento geral da empresa, naquele período. Normalmente, nós computamos normalmente mensalmente para um acompanhamento gerencial, e a partir desse faturamento, eu vou deduzir os impostos e vendas canceladas, se for o caso, porque daí esse dinheiro não entrou, ele é retornado. E aí eu tenho a receita líquida. E aí os custos diretos são os custos de produtos ou mercadorias ou serviços vendidos, e isso significa custo total, os custos diretos, que é o custo fixo mais custo variável. E aí nós temos o lucro bruto. Depois nós temos as despesas operacionais. Despesas é tudo aquilo que a gente precisa para a empresa funcionar, além do custo fixo e variável. Por exemplo, despesas operacionais de vendas, como comissões de vendas, despesas operacionais gerenciais,
toda e qualquer despesa administrativa. Nós tivemos custos com impressão, com sacolas, com todo tipo de questões relacionadas ao administrativo, taxas administrativas para a prefeitura, e aí sim vai, tudo isso vai ser deduzido aqui. E então nós teremos o lucro antes das despesas, das receitas e despesas financeiras, porque você tem a aplicação financeira do teu recurso em caixa, enfim. E aí eu tenho o lucro antes do imposto de renda, ou LAIR. E aí nós vamos deduzir disso a provisão para imposto de renda e contribuição social, reservas, participação em lucros e resultados, que é o PLR. E aí nós teremos o lucro líquido. Basicamente é isso, isso gerencialmente é o que a gente precisa para saber o quanto nós temos de lucro nessa operação. Certo? E também, além do lucro na operação, que é o básico para a gente saber quanto vale uma empresa, quanto que ela está lucrando, né? Nós também precisamos avaliar os ativos e passivos. O que são os ativos? Os ativos são os direitos, bens e direitos que a empresa possui. Nós temos as entradas de recurso no caixa, como faturamento, nós temos os ativos não circulantes que são de menor liquidez, como automóveis, imóveis que a empresa possa ter, enquanto o passivo ele vai ser as obrigações com terceiros e obrigações com sócios. Né? Obrigação, por exemplo, contas a pagar, quais são os salários, o aluguel, outras dívidas que nós temos com o banco, por exemplo, que é um passivo não circulante. Então, nós estamos aqui falando sobre esses ativos e passivos que a empresa tem. Alguns dos indicadores, nós temos aqui o lucro líquido. Então, o lucro líquido nós já trabalhamos aqui na DRE. Né? É essa sequência aqui da operação da empresa que vai levar ao lucro líquido. Nós temos a margem de lucro. A margem é igual ao lucro líquido dividido pela receita total vezes 100. É expressada em porcentagem do lucro em relação à receita. Essa é a margem que nós temos de lucro. Ela pode ser um pouco maior ou um pouco menor, dependendo da natureza, do tipo de negócio. Tá? Retorno sobre patrimônio líquido. Então, você tem o teu patrimônio líquido e você tem essa fórmula que vai avaliar a eficiência da empresa em gerar lucro a partir do patrimônio que a empresa possui. Preço sobre lucro, né, que é o preço, envolve o preço da ação pelo lucro, essa relação entre o preço de face da ação e o lucro que a empresa gera, é um indicador. Ele vai indicar quantos investidores estão dispostos a pagar por cada unidade de lucro. Outros indicadores, P sobre VP, né? Que é o preço por ação sobre o valor patrimonial da ação. Mostra quantos investidores estão dispostos a pagar em relação ao valor contábil da empresa. E assim, você precisa estudar esses elementos, porque o P sobre VP, ele nem sempre ele vai dizer necessariamente que a empresa ela é muito boa. Existe uma ordem de prioridade nas análises. A empresa ser lucrativa ou ter potencial de lucro futuro é algo muito importante na sua análise. Analisar para onde anda, para onde caminha, qual é a tendência desse mercado, por exemplo, no qual a empresa atua, porque tem empresas que elas estão em fases diferentes, tem empresas que já são muito lucrativas, mas que o mercado delas é um pouco mais incerto, ainda que ao longo prazo, ou um prazo mais curto, como por exemplo as petrolíferas. Petrolíferas são empresas grandes que já estão lucrando muito, tem um mercado muito grande, mas existe aí uma incerteza ou uma tendência talvez de queda, não sabemos ainda nesse momento, em função do mercado de veículos elétricos, do qual a fonte energética pode ser uma outra fonte que não uma derivação do petróleo, certo? Então, isso vai implicar no rendimento futuro, e se você está comprando uma participação nessa empresa, uma cota pequenininha que seja dessa empresa, isso você precisa pensar qual é a tendência, essa empresa vai lucrar mais ou vai lucrar menos no futuro, qual é a evolução tecnológica dessa empresa e das concorrentes dela ou do setor no qual ela atua. Margem operacional, né? A fórmula da margem operacional é o EBITDA sobre a receita total vezes 100, que é o lucro operacional, basicamente, sobre a receita total, que indica a eficiência operacional da empresa. Dividend yield, que é os dividendos por ação pelo preço da ação. É um indicador que traz a porcentagem do preço da ação que é devolvida aos acionistas na forma de dividendos. E um outro item muito importante que é a liquidez média diária, ou seja,
essa empresa é muito boa, mas você tem liquidez para vender essa ação? Porque se você precisar se desfazer dessa ação, quanto vai te custar isso? Será que você vai sair com um prejuízo no valor de face? Existem mercados, ações que são pouco movimentadas, isso principalmente no fundo imobiliário, né? Mas em ações também acontece, em que por haver pouca negociação, quando você vende, você impacta no mercado. Então, se você está ofertando no mercado, a ação se torna mais barata porque você está aumentando a demanda, você está aumentando a oferta das ações enquanto a demanda ela não é muito alta. Então, isso pode ter um impacto negativo nos preços. Então, muitos fundos imobiliários sofrem com isso. E algumas ações também. Você pode acabar mexendo, né, baixando o preço da sua ação quando você vai vender. Então, ao vender é importante analisar essa questão da quantidade em que você vai vender, de acordo comparado com a liquidez média, com o movimento médio diário. Tá? Uma ordem de venda grande, e aí o grande depende do quantas cotas são negociadas por dia, mas toda movimentação grande ela interfere no preço, seja para mais ou para menos, ou seja na compra ou na venda, certo? Então, como é que nós vamos analisar isso? Como é que nós fazemos uma análise dessa empresa? Bom, como você faria de qualquer empresa. Empresas listadas na Bolsa de Valores, elas são obrigadas a ter um portal de relacionamento com o investidor, ou seja, ela tem um portal no qual ela vai trazer informações, documentos sobre reuniões que aconteceram, decisões que foram tomadas. Eles têm obrigação de tornar pública as decisões e fundamentar essas decisões e manter os acionistas informados, porque, no fundo, a lógica é que você é também dono de um pedacinho pequeno dessa empresa, certo? Então, aqui está o balanço patrimonial gerencial do Bradesco. É um balanço parcial do mês de março de 2022, que está lá. Eu peguei um dos meses, existem outros meses lá disponíveis, mais recentes, mas você tem acesso e você tem as disponibilidades, ações, aqui está em milhões de reais, instrumentos financeiros, aplicações, e aí tem todas as descrições dos ativos, né, do Bradesco. Aqui existe o passivo do balanço patrimonial, que tem depósitos e demais instrumentos financeiros, recursos de instituições, provisões, impostos diferidos, outros passivos e assim por diante. Você tem os números aqui e você tem uma demonstração de resultado de exercício, uma DRE dos trimestres aí, quarto trimestre de 22 e assim por diante. Então você tem aqui os dados de quanto foi o lucro líquido do Bradesco nesses períodos e você pode começar a fazer análises desses números para você comparar talvez com outros ativos, com outras empresas e aí analisar também de quais setores você vai querer. Lembra que é fundamental lembrar da importância de você investir de forma diversificada, né? Recomenda-se não comprar uma única ação, recomenda-se comprar algumas ações de setores diferentes, claro que aí de acordo com o seu perfil de investidor, sempre de forma bastante pensada, sempre analisando esses fundamentos. E aí existe outra forma de analisar, que é a análise gráfica. A análise fundamentalista é uma análise focada em você estar comprando, você estar colocando o seu dinheiro numa empresa que tem resultados. Isso é básico, isso é fundamental e é pouco recomendável que você aplique seu recurso numa empresa que não está indo bem, obviamente. E aí existem várias estratégias mirabolantes que não sou muito adepto delas, de você, vou comprar uma empresa barata porque ela pode melhorar no futuro, enfim, você está correndo riscos, você está fazendo apostas arriscadas. E para quem está começando a investir, se você está assistindo um vídeo básico como esse, provavelmente é seu caso, não vale a pena você adotar estratégias extremamente agressivas, extremamente especulativas, porque as chances são que você vai acabar tendo prejuízos. Então, recomenda-se que você preste muita atenção, principalmente na análise fundamentalista. Sobre análise gráfica, nós tratamos de análise de tendências,
análises de padrões em relação ao que vai acontecer com as ações. E aí existem algumas análises, né? Análise de teto, análise de fundo, análise de tendência. E os traders utilizam, né? Traders são aqueles acionistas que operam na Bolsa de Valores pensando em movimentações de curto prazo e trazem liquidez para o mercado. Eles têm esse papel e eles têm ganhos de curto prazo, mas eles têm conhecimentos, assim, ou perdem dinheiro ou têm muito conhecimento sobre o mercado e operam de uma certa forma, compram quando a ação está com preço mais barato e vendem quando a ação está com preço mais alto. Só que isso é uma análise complicada. Nós não temos limites para baixo, limites para cima decretados, né? As ações podem descer até virar pó, até virar zero, né? Então, você pode ter uma empresa que vai ter dívida líquida no final, vai falir e você vai ficar sem nada. E isso não é tão difícil assim de acontecer. Então, é complicado. Você vender na alta, tudo bem, mas quando é que é alta, né? Quem sabe isso? Então, o pessoal busca aqui fazer análises e tentar encontrar esses pontos mais altos, pontos mais baixos, faz várias estratégias. E sim, alguns desses ganham, eles perdem, estatisticamente perdem em alguns momentos, ganham em outros e na média faz sentido para alguns traders. Ok? Então, vamos fazer uma pausa nessa aula e a segunda parte dela continua em breve.